Aqui está ele, no pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, nação, começando mais um Balanço Celeste às vésperas desse jogão entre Cruzeiro e Fluminense. E aí eu já pergunto pra você, quem vai levar a melhor? Léo Jardim ou Renato Gaúcho? Lembrando que eu falo em nome de Bravo Bet, a bet de quem é bravo de verdade. E Supermercados BH, maior com você, além de todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. E eu já vou começar perguntando, às vésperas do jogo entre Cruzeiro e Fluminense, quem vai levar a melhor? Léo Jardim ou Renato Gaúcho? Hoje, boa parte da imprensa colocou o Fluminense como favorito para o jogo de amanhã. Óbvio que eles estão analisando a campanha do Fluminense no Mundial, só que eles estão esquecendo da campanha do Cruzeiro aqui dentro do Brasil. O Cruzeiro começou o ano tropeçando, mas se encontrou sob o comando do Léo Jardim. Há 2 meses seguidos o Cruzeiro vem numa ascensão, não é à toa, né? Que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, é o time que tem a maior invencibilidade do campeonato até agora, são 8 jogos sem perder, ganhou 6 e empatou 2, ou seja, hoje nenhum clube na Série A tem essa invencibilidade do Cruzeiro. E vale destacar que se o Cruzeiro é invicto dentro de casa, fora de casa tá fazendo o seu dever também, tem jogado muito bem nas partidas como visitante, e amanhã entra lá no Maracanã como favorito também. Eu boto fé que amanhã o Cruzeiro é 2-0 em cima do Fluminense. Porque se é um time que tá pensando em brigar por título, não pode ir, o Fluminense veio do Mundial. Isso não é soberba, meu amigo, é acreditar no trabalho do Léo Jardim, é acreditar nesses jogadores, que você como cruzeirense, assim como eu, tem assistido os jogos do Cruzeiro ali, e a gente não pode reclamar da entrega, dedicação de cada um desses jogadores. Então amanhã eu acredito no meu Cruzeiro, independente se Fluminense fez um belo do Mundial, parabéns. O meu Cruzeiro amanhã chega também como favorito a ganhar a liderança, disputar ali, quem sabe o pentacampeonato que nós vamos ganhar esse ano. Se tem uma coisa que me preocupa amanhã, não é o Fluminense, não é o John Arias, que não sabemos se vai jogar ou não, né? Se jogar também não tem problema, porque eu confio no Fabrício Bruno e no Vidalba, confio no nosso meio ali. Então quem do Fluminense que vier atacando amanhã, não tô preocupado, porque eu acredito no sistema defensivo do Cruzeiro, que evoluiu bastante. A minha preocupação amanhã se chama Fábio, porque esse aí faz milagre, não é de hoje. Então, ou seja, o Caio Jorge, que vive numa boa fase, vive numa fase espetacular com a camisa do Cruzeiro, amanhã vai ter um desafio. E esse desafio é o Fábio, que mesmo passando dos 40 anos, continua ali, jogando bola como se tivesse 20. Então, acredito que amanhã o jogo contra o Fluminense não vai ser um jogo fácil. O Fluminense é um time forte. O Cruzeiro vai encontrar algumas dificuldades, sim, porque é um time muito bem montado pelo Renato Gaúcho, mas entre Renato Gaúcho e Léo Jardim, eu sou mais Léo Jardim, e ele já demonstrou provas e mais provas pra gente que esse time, que não funcionava na mão de nenhum treinador, eu não sei se você lembra disso, o time não funcionava na mão do Seabra, do Wesley Carvalho, não funcionou na mão do Fernando Diniz, mas aí chega o Léo Jardim, consegue dar sequência pra esse time, consegue extrair o melhor desses jogadores, e hoje nós estamos aí, com o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que se chama Caio Jorge, que é um jogador que no comando dos outros técnicos estava no banco, estava ali, né, chateado, infeliz, saiu do Mineirão por muitas vezes até vaiado, mas sobre o comando do Léo Jardim, você pega aí Caio Jorge voando. Sob o comando do Léo Jardim, você pega a nossa lateral direita, o William machucou contra o Grêmio, aí entrou o Fagner. Você sentiu alguma diferença? Não, você viu ali, qualidade de entrega dos 2 jogadores do mesmo jeito. O Kaique não vai jogar o jogo de amanhã, porque tá suspenso, tomou o 3º cartão, mas em compensação o Eduardo volta. E o Eduardo hoje, pra mim, é o 12º jogador do Cruzeiro. O Eduardo, que até então a torcida tinha até um certo ranço com o Eduardo ali, porque não estava realmente fazendo boas partidas, sob o comando do Léo Jardim, também conseguiu tirar ali, o melhor do Eduardo. E quando o Eduardo entra, tem se dedicado e jogado com a mesma intensidade de quem estava no time titular.
Então acredito que amanhã o Cruzeiro vai com o que tem de melhor para o Rio de Janeiro. Acredito que, independente quem que o Léo Jardim escolher para fazer a lateral esquerda no lugar do Kaique, vai entrar com a mesma determinação. Eu só não queria, aí é opinião minha, eu só não queria que ele colocasse o William na lateral esquerda, conforme está sendo divulgado aí que pode acontecer, né? Eu deixaria o próprio Cauã Prates, que desde que entrou, fez algumas partidas como profissional, mostrou segurança, personalidade. É um menino que tem a oportunidade amanhã de mostrar para o Brasil todo que ele está à altura, sim, de ser profissional e ser o substituto imediato do Kaique. Porque essa questão do Cauã Prates é uma faca de dois gumes. Você tem que concordar comigo. Por que é uma faca de dois gumes? Se ele entra com o Cauã Prates amanhã na lateral esquerda e o Cauã joga muita bola, poxa, tá resolvido, não precisa contratar lateral esquerdo, porque nós temos o Kaique e temos o Cauã. Agora, por um outro lado, vamos imaginar que o Cauã entre amanhã e não faça uma boa partida. O que vai acontecer? A torcida vai falar que precisa de contratar lateral esquerdo, que o menino não dá, e aí começa aquela questão de queimar o jogador, que é novo, é da base, cria da toca, tem todo um futuro pela frente, e pode assim, né, se amanhã o Cauã jogar e a gente tiver paciência com ele, independente de como vai ser a partida dele, eu voto ok. Agora, se caso, né, correr o risco de queimar o menino porque o jogo é muito grande, então fica nas mãos aí do professor, que tem outras alternativas. Ele pode colocar o Vidalba na lateral esquerda e colocar o Jonathan Jesus na zaga. Ele pode fazer essa questão mesmo, né, de colocar o William, que já desempenhou esse papel em outras equipes que ele jogou na lateral esquerda. Ele pode fazer 3 zagueiros ali também. Então, o que eu penso? Se for para colocar o Cauã, independente de como for a partida dele, a torcida abraçar, beleza, pode colocar, porque o jogo é grande. Agora, se for colocar para queimar o menino, apesar que eu não acredito que ele vai fazer uma partida ruim não, tá? Porque entrou bem, você viu a entrevista dele falando aí, ó, me coloca em qualquer lugar que eu jogue. E eu acredito que ele deve estar doido para jogar, porque é a oportunidade da vida dele. Mas aí eu já queria começar uma enquete agora, pro Arthur amanhã, que vai estar aqui no balanço, já saber aí, quem vai levar a melhor? Quem tem o melhor elenco hoje? É o Léo Jardim? É o Renato Gaúcho? Qual desses dois times hoje se encontra, tá certo, que estão em lugares diferentes, posições diferentes ali na tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu falo pelo que apresentou no Mundial o Fluminense e o que apresentou o Cruzeiro, né, nesse longo desses 2 meses. Quem leva a melhor amanhã? Cruzeiro ou Fluminense? Eu boto fé no Cruzeiro, meu amigo. Sou Cruzeiro e tenho certeza que amanhã a gente ganha do Fluminense lá dentro do Maracanã e vai mandar um recado para todos os times da Série A, que o Cruzeiro tá em busca do pentacampeonato brasileiro. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.